Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre cirurgias plásticas para o verão. Quem tira as nossas dúvidas é o doutor André Colaneri. Ele é médico cirurgião plástico, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Já está aqui posicionado, não saia daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá, para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, Consulta ao Doutor já está no ar hoje para falar sobre cirurgia plástica, isso mesmo. Aproveita a oportunidade para você tirar a sua dúvida, a hora é agora, então. Dá tempo de ficar bonita, aproveitar o verão. Aí, será que o verão é uma boa época para se fazer cirurgias plásticas? Quais são os maiores picos de procura? E como é que é esse processo todo, né? De pré-operatório, essa preparação, então, preparar esse paciente, ter certeza de que o que ele quer fazer é aquilo mesmo, né? Que é realmente aquilo também que ele precisa, que vai deixar feliz essa pessoa. Aproveita para tirar a sua dúvida. Você pode ligar para cá, 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886. Pode participar pela internet, você já sabe que a nossa rede social favorita é o Facebook. facebook.com/consulta ao doutor. Pode curtir a nossa página, porque lá já está escrito qual é o tema do programa de hoje. Você já ficou sabendo aí minutos antes do programa entrar no ar, que hoje falaríamos sobre cirurgias plásticas para o verão. Aproveita a oportunidade, já comenta, faz sua pergunta, pode escrever na nossa linha do tempo, pode mandar sua mensagem particular também. Quando você não quiser ser identificado, essa é uma ferramenta que funciona muito bem e não tem problema você não querer ser identificado, né? Tem gente que tem vergonha, não quer que eu fale o nome aqui. Na verdade, identificar as pessoas é uma forma de agradecer a essa participação. Mas se você for ficar constrangido, não quiser, manda mensagem particular e me avise nesta mensagem que não quer ser identificado. Pode assistir pela internet, www.hittv.com.br, por um tablet com acesso à internet, um celular, pelo seu computador, você consegue nos assistir aqui, programação ao vivo, sempre, 24 horas por dia. Hoje meu convidado é o doutor André Colaneri, que está de volta aqui ao Consulta ao Doutor. Ele é médico cirurgião plástico, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Doutor, um prazer de ter aqui de volta. Obrigada. Eu que agradeço o convite novamente. Vamos conversar um pouquinho de cirurgia plástica para o verão? Porque, doutor, tem gente que pensou o ano inteiro, se programou, inclusive financeiramente, para conseguir fazer uma cirurgia plástica. Só que esqueceu do detalhe que tem que ir ao médico antes de tirar férias, por exemplo, né? Porque tem gente, acredito eu, que no primeiro dia de férias vá até essa consulta. Então vai ao seu consultório para falar assim: olha, doutora, eu estou de férias, eu queria fazer a cirurgia ainda este mês. Precisa de um pouquinho mais de planejamento, de um cronograma muito bem estabelecido. Não é só financeiro, né? Precisa de um preparo até psicológico, dependendo do tamanho dessa cirurgia e da mudança que vai ser feita, né, doutor? A cirurgia, ele tem os timings e a preparação é fundamental, né? Uma cirurgia mal preparada é difícil que tenha um resultado tão bom quanto uma bem preparada. Porque, primeira coisa, é passar em consulta para saber como é a cirurgia, né? Muitos pacientes chegam na consulta com uma ideia totalmente diferente, né? Da cirurgia, porque conversou com um amigo, outro, ou foi no Dr. Google, né? Que tem um monte de informação boa, mas um monte de informação também que não é realista, ou comparam uma cirurgia de uma amiga com a cirurgia dela, que são casos totalmente diferentes, né? Então, a primeira coisa, passar em consulta para saber a cirurgia é tal, como é, qual é o pós-operatório, quanto tempo precisa, toda a estrutura que precisa. Às vezes, precisa tempo para fazer uma estrutura, como você falou, preciso de férias, alguém precisa me ajudar, não vou dirigir tanto tempo, vou ter que usar uma cinta ou não, como é que eu vou tomar banho, alguém me ajuda ou não ajuda, põe a cinta. Então todas essas dúvidas vão surgir na consulta quando souber o porte da cirurgia, o tempo de recuperação e a logística de pós-operatório. Uma vez estabelecido isso, aí o paciente vai pensar
se tem tempo ou não para fazer, né? Quanto tempo eu preciso? Um mês? Não, só nas férias. Não, preciso de 3 dias, que é uma cirurgia mais rápida, tudo bem, eu pego um feriado, opero numa sexta, volto na segunda, né? Então, essa programação é muito importante, né? Para fazer a cirurgia não adianta operar e não ter a recuperação adequada, você pode jogar todo o trabalho por água abaixo se não recuperar direito. O paciente tem a função dele, a importância dele é fundamental. Primeiro tem que estar apto a fazer essa cirurgia, isso, porque uma cirurgia plástica, ela é totalmente programada, né? Então, não tem data, não é de emergência, urgência, ela é eletiva, né? A grande vantagem que eu falo, Denise, da cirurgia plástica, eu falo, você não precisa fazer. Perfeito. Então, tem alguma coisa errada, a pressão está alta, corrige, né? Está com problema na tireoide, toma hormônio, está um pouco acima do peso e emagrece, você consegue se preparar para a cirurgia para ter o melhor resultado possível. Então, essa é uma grande vantagem, é poder se preparar, né? E a informação é o primeiro passo. O segundo passo, programar cronologicamente, né? Terceiro passo, ir amadurecendo, né? Porque alguns pacientes chegam com 1000 dúvidas e hesitando se quer ou não tem dúvida. Aí fala, calma, não está na hora de operar. Amadurece, vê se é isso mesmo que você quer, a cicatriz é assim, você não está pronta para receber uma cicatriz dessa, veja se realmente vale a pena. Aí vai assentando a ideia, o paciente amadurecendo para chegar à conclusão sim ou não, né? Aí depois de chegar à conclusão vai programar, lógico, fisicamente ou na parte de saúde a gente vai checar com exames. Né? Então, passou na consulta, vai fazer um monte de exame para ver se está apta àquela cirurgia, se o grau da cirurgia de segurança é muito alto e se pode associar, né? Muitos pacientes chegam querendo fazer mais de uma cirurgia junto. Então, a associação precisa ver também se permite em termos de segurança cirúrgica, né? Existe um cuidado muito grande nesse pré-operatório, né? Então, desses exames e eu percebo pacientes, às vezes, querendo fugir dos médicos mais cautelosos, porque, na verdade, é segurança para os dois lados, né? Para o paciente e para o médico. Pedir um exame, por exemplo, para saber como é que anda o coração. Tem gente que fala, não vou fazer naquele médico a cirurgia porque ele vai pedir o exame e eu tenho medo do resultado. Alguns resultados, ainda que não sejam excelentes, perfeitos, não impedem de fazer uma cirurgia, né? Não, tem que avaliar resultado por resultado, né? E o porte da cirurgia também, o risco dela e o porte anestésico. Agora o médico está do lado do paciente, ele está querendo a mesma coisa que o paciente, é ter um bom resultado e uma segurança na cirurgia. Então, omitir dados do médico é uma besteira enorme, porque pode causar problemas que a gente ouve na mídia de vez em quando, algumas mortes, morreu de cirurgia plástica, que aconteceu. O problema não é a cirurgia, omitiu, né? Que usava alguma droga, omitiu que tinha algum problema, um antecedente, né? Então, se o médico não sabe a realidade do paciente, ele não vai saber julgar o risco e tomar os cuidados. Por exemplo, paciente que fuma tem um risco maior de trombose. Doutor, não dá para parar de fumar, não consigo. Então, se der, você vai fazer um tratamento pós-operatório com anticoagulante para aquele paciente por mais tempo, né? Então, já que você não vai parar, você vai tomar um anticoagulante específico para evitar trombose por mais tempo do que alguém que não fuma, né? Lógico, tem o efeito colateral também do remédio, mas você dosa o risco com o remédio, né? O efeito potencialmente colateral. Então, omitir informações é muito grave. No meio do ano, eu tive a oportunidade de conversar com uma cirurgia plástica e a gente falou sobre as vantagens de se fazer uma cirurgia no inverno. E ela disse que a vida dela estava uma correria naquele mês, então, junho, julho, a procura era muito grande, inclusive de pessoas apressadas, porque tiraram férias e esqueceram. Queriam fazer, estava tudo programado na cabeça delas, mas esqueciam de correr atrás do médico. A ideia é passar em consulta 1 ou 2 meses antes da data pretendida, até porque nas férias, todo mundo pensa a mesma coisa, férias e feriado, todos os pacientes já, como você programa, você não vai ter atestado para faltar provavelmente no seu emprego, então o pessoal se programa, então começo de férias, de feriados de quinta-feira ou de terça-feira, tem muita cirurgia. Se deixar em cima da hora, talvez não tenha vaga na agenda nem do médico nem do hospital. Tá. E aí, também tem uma questão que é de escolher esse médico, né?
Porque de repente não é o primeiro que você vai, que você... Tem segurança, empatia, que concorde com a conduta. Né? Você precisa... Exatamente, claro que cada médico tem a sua conduta e suas preferências técnicas, né? Então, tem que bater junto com o paciente. O paciente vai escolher por N motivos, hoje em dia, a maioria dos pacientes passam com mais de um médico. Isso até escolher, eu acho bom também. E até escolher e sentir segurança, porque o paciente precisa confiar no médico, ter segurança, e o médico também precisa confiar no paciente. A gente também nega a cirurgia. Né? Então, se você sentir que o paciente não vai fazer nada do que você falou, né, que o risco daquele paciente é maior, porque você já vê que ele não entende ou não quer entender o processo de pós-operatório, a importância de pós-operatório. A hora que o paciente fala assim, doutor, eu cicatrizo muito bem, eu recupero muito bem, eu já começo a ficar com medo, né? Tá. Porque a grande maioria da recuperação é um padrão, né, fisiológico, da natureza da cicatrização. Então não tem a maioria cicatriza em um mês e você cicatriza em uma semana. Não é assim que funciona. Né? Então precisa ter todos esses cuidados, sim. Tem uma telespectadora na linha, a Juliane, ela fala conosco de Alphaville, aqui em São Paulo. Oi, Juliane, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. Fique à vontade para tirar sua dúvida com o doutor André. Tudo bem. Pode perguntar. Estou ouvindo. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Doutor, é o seguinte, eu tenho os seios muito flácidos e, assim, tem muita estria nos meus seios e meu mamilo tem deformação. Aí eu queria saber se com a cirurgia se tem jeito, né? Como se faz com as estrias e o mamilo? Perfeito. A maioria das estrias nas mamas, elas são acima do mamilo, né? A pele que sai numa mamoplastia é a pele abaixo do mamilo. Então, se tiver estrias abaixo do mamilo, elas podem sair. Acima, dificilmente sairão. Agora, a cirurgia é para tirar o excesso de pele, remontar a mama, porque ela está escorregada, né? Está para baixo. Então, é levantar, tirar o excesso de pele, deixar ela mais junta e dá sim para diminuir também o mamilo. Caso de pacientes que têm um mamilo muito grande, também dá para dar uma diminuída no mamilo. Tá. Juliane, obrigada pela sua pergunta, viu? Um abraço para vocês aí de Alphaville. Doutor, esse é um tipo de cirurgia que não tem como escapar, você tem que ficar com um sutiã específico, né? Sim, porque ele precisa da sustentação à mama, que solta, né, que vai cicatrizar, mas o processo de cicatrização, para ganhar força, demora 1 mês e meio a 2 meses. Por isso que se usa geralmente a cinta ou o sutiã por 1 mês e meio, para suportar aquela mama, para que ela não caia, não laceie e não force a cicatriz. A cicatriz está junta, mas ela está só nos pontos e o corpo precisa cicatrizar, porque se forçar ela pode ir alargando e ficar alargada e a mama pode ceder. Então é para segurar contra a lei da gravidade, deixar juntinho, para que aquilo tenha uma aderência de todo o tecido e a musculatura também. Tá. Agora, pode fazer uma cirurgia nessa época que antecede aqui o verão, no verão, comecinho do ano que vem, dá para fazer o ano todo essa cirurgia. Agora, tem que saber, toda cirurgia pode ser feita o ano todo, mas tem que saber que o pós-operatório tem que ser seguido. Vai fazer agora essa cirurgia, o pessoal vai te chamar para ir para piscina, praia, tem que saber o quê? Que não vai poder ir a esses lugares, não vai poder tomar esse sol e não pode tirar aquele sutiã que é específico, né? Tem cirurgias que é melhor no inverno, por exemplo, cirurgias de grande porte que use a cinta muito grande, uma lipoaspiração de quase o corpo inteiro, ou abdômen e dorso, uma abdominoplastia que vai se usar uma cinta em todo o abdômen. Essa cinta, ela esquenta um pouco e vai ser mais desconfortável no verão, né? Agora, o mais importante é que o paciente tenha tempo para recuperar. Então, alguns pacientes têm férias no verão. Então, ele só tem o verão para ter uma recuperação adequada. E, lógico, ele vai fazer um trato com ele. Eu vou operar e não vou para praia, não vou curtir o verão. Eu vou ficar recuperando nesse verão em lugares. Exatamente. Para ter um outro benefício. Benefício. Né? E vai curtir o outro verão com um novo corpo. Quem opera no inverno já curte o verão, o próximo verão com outro corpo. Mas hoje em dia muita gente trabalha em ar-condicionado, está em casa que não é um calor tão grande, então acaba não sendo um grande problema. Agora, cirurgias menores, por exemplo, prótese de mama, orelha de abano, pálpebra, ginecomastia, são cirurgias com recuperação rápida e que você não vai usar cinta, nada muito grande. Então acaba não atrapalhando tanto a recuperação em termos de conforto, né? Então o paciente que
logicamente, não vai tirar férias para ir para a praia, ele vai tirar para recuperar. Muitas vezes essas cirurgias você recupera em 3 dias, consegue voltar ao trabalho, lógico, com curativo, tendo que fazer muitas drenagens linfáticas, às vezes um pouquinho roxo ou não, mas o trabalho de escritório não tem problema, você pode voltar. Então, em lugar de recuperação, né, de trabalho, geralmente tem ar-condicionado, então daria para fazer. Tem outra telespectadora na linha, é a Maria, fala conosco do Maranhão. Oi Maria, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda, fica à vontade para tirar sua dúvida. Ok. É sobre a abdominoplastia, se pode fazer junto com o peito, né, com a mama? Uhum. E qual grau, assim, o risco que tem também da abdominoplastia, e se também posso engravidar depois. Eu já tenho 2 filhas, só que eu queria mais uma, só que não agora. Daqui quanto tempo? 29 anos. Daqui quanto tempo, Maria? Não sei, assim, eu não tô querendo engravidar agora, Tá. só que eu também queria fazer a abdominoplastia, mas também queria saber se vai voltar de novo a minha barriga, a flacidez da barriga ou não, ou se pode ou não engravidar depois. Tá joia, Maria. Obrigada pela sua pergunta, doutor. Não, o que dá a flacidez não é ter cirurgia ou não ter cirurgia, é engordar e a gravidez, que vai estender o abdômen e vai estender a mama também, para amamentação. Então, sempre uma gravidez vai levar a uma flacidez. Maior será a flacidez, quanto maior engordar e estender o abdômen e as mamas, né? Por isso que o ideal numa gravidez é engordar em torno de 8 quilos. Mais do que isso, você está engordando praticamente gordura, né? E desnecessária. Né? Então, se manter depende da paciente não engordar demais. Agora, operou o abdômen e as mamas, dá para operar junto? É super comum essa associação. Lógico, vai depender de cada paciente, dos exames, da idade, da parte clínica e de segurança, né? Mas a maioria consegue associar. Agora, quero engravidar daqui a pouco, não vale a pena operar, é melhor ter todos os filhos e operar. Doutor, eu tenho 20 anos, eu vou talvez ter com 30. Não precisa passar 10 anos com baixa autoestima, né? Então, baixa estima, né? Então, pode operar pesar, sabendo, né? que quando engravidar, não vai dar problema na gravidez pela abdominoplastia, né? Pode engravidar, mas vai prejudicar o resultado, com certeza, e reoperar uma nova abdominoplastia é muito complicado, muito difícil. Ah, é complicado reoperar a abdominoplastia? Porque assim, você tira muita pele. Então, é difícil que você tenha tanta pele para tirar novamente numa segunda gravidez. Tá. Então, o ideal é que você faça uma abdominoplastia só. Eu até perguntei daqui quantos anos ela gostaria de engravidar, que ela está com 29, porque colocando na balança, de repente não é agora, mas daqui 3 anos, só o tempo dela recuperar, é uma cirurgia que eu acredito que seja grande. Tem pacientes que eu falo, não vale a pena porque você vai operar, quer dizer, vai estar legal depois de 6 meses a 1 ano, você já está pensando em engravidar, então não vale a pena. Lembrar que o ideal é engravidar todos os filhos até 35 anos. A partir daí o risco de gravidez e de ter alguns problemas também com a criança, como síndrome de Down, aumenta. Então hoje em dia tem uma tendência, vou engravidar com 40, não é bem assim, né? Tem riscos maiores, a chance de não conseguir engravidar é muito maior e a chance de ter algum problema também com a criança também é maior, né? Então, o ideal é se programar para ter todos os filhos até 35 anos, que não estaria longe no caso, ou seja, é melhor ter os filhos para depois operar. Tá certo. Vou dar um recadinho para quem está em casa, mas eu volto. Porque a gente falou de toda essa programação, né? Da escolha do bom profissional. E eu quero saber como é que faz. Quando você chega no consultório, de repente você não sabe os outros trabalhos que você já fez. Se dá para mostrar isso, se é possível, se é permitido mostrar. Então, outras operações feitas. E se é possível também saber mais ou menos como que a pessoa vai ficar. Tá? O nariz, por exemplo, rinoplastia é uma cirurgia bastante procurada. A gente vai falar bastante sobre rinoplastia já. Próximo bloco, o doutor André Colaneri, que é médico cirurgião plástico, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, continua tirando as nossas dúvidas aqui sobre as cirurgias plásticas para o verão, e a gente vai falar bastante sobre a rinoplastia, a cirurgia do nariz. O que será que mudou nos últimos tempos? Você anda percebendo aí as pessoas fazendo rinoplastia e o resultado tem ficado mais
natural? Será que essa é a tendência? Já já, no próximo bloco, o doutor tira as nossas dúvidas. Eu tô te esperando. Até já. Nós estamos de volta. O Consulta ao Doutor de hoje fala sobre cirurgias plásticas para o verão. Quem tira as nossas dúvidas é o doutor André Colaneri. Ele é médico cirurgião plástico, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Doutor, eu fui para o intervalo, aproveitei e abri a nossa página aqui do Facebook e tem várias perguntas. Eu vou aproveitar antes da gente entrar na rinoplastia. Você falou que depende do tamanho da cirurgia para saber recuperação. E aí eu pergunto, as cirurgias após grande perda de peso são as cirurgias maiores? Então, as pessoas que têm muita pele sobrando, que emagreceram 30, 40, 50 quilos, essas são consideradas cirurgias maiores? São cirurgias maiores porque tem muita pele sobrando, né? Onde tem muita pele, você tem que tirar muita pele. Tirar muita pele é a cicatriz grande. Esses pacientes chegam querendo fazer várias cirurgias associadas. Então não quer operar só o abdômen, quer operar abdômen e mama. Depois quer operar braço junto ou a perna junto. Eles querem, no menor número de cirurgias plásticas, reformar quase tudo, né? Sim. Então são cirurgias grandes porque o paciente já tem bastante excesso de pele e ainda quer associar mais de uma cirurgia. Tá. Agora, tem pergunta aqui de telespectador. Ela diz que ela chama Michele, mora em Tubarão, Santa Catarina, diz que adora o programa. Obrigada, Michele. A pergunta é: depois que ganhei meu filho, fiquei com estrias e um pouco de flacidez na barriga. Ela diz que não tem muita gordura, mas está flácida. Ela diz que não tem muita gordura. Imagino que ela não esteja com a barriga que ela tinha antes, né? O que é bastante natural até. Dá para fazer cirurgia assim? Nesse caso, como é na barriga, é abdominoplastia? Tem algo que seja intermediário aí entre a abdominoplastia que a gente imagina, quando o umbigo ele vai ser reposicionado, vai ser refeito? Então, aí depende do excesso de pele que ela tiver, né? É muito frequente quem tem estria ter uma flacidez grande, porque as estrias são o rompimento das fibras elásticas. Mostrou que aquela pele que é um elástico está rompido, está esgarçado. Ela não vai voltar, então é uma flacidez de quem engordou provavelmente 15 quilos ou mais na gravidez. Quem engorda até uns 8, é mais difícil ter muita estria e ter uma flacidez grande, né? Então quem tem várias estrias já provavelmente teve aí um ganho de peso razoável, né? A abdominoplastia clássica, ela tira a pele até a altura do umbigo e estica a parte de cima do umbigo para baixo. Então, as estrias que estão acima do umbigo permanecem, as estrias que estão abaixo do umbigo saem. Agora, em caso de flacidez pequena, a mini abdominoplastia pode ser feita, mas ela tira pouca pele, então estica pouco a pele e trata a flacidez muito leve. Geralmente são pacientes que não têm muitas estrias, porque a flacidez leve foi o que engordou pouco na gravidez. Perfeito. Aí tem a Luciele Noronha, que é a nossa telespectadora. Luciele, estava sentindo falta das suas perguntas. Obrigada, viu? Ela disse que gostaria de te reduzir um pouco os seios e colocar silicone, porque diz que o tempo judia muito da gente. Ela disse isso aqui. Agora, doutor, dá para reduzir as mamas e colocar o silicone? Qual é o prejuízo disso e o risco? Porque eu sei que quando você só acrescenta, então só colocar o silicone, é bem tranquilo e as pessoas voltam à vida normal muito bem, inclusive para amamentar futuros filhos que vierem a ter. E quando é de redução, doutor? Então, uma prótese de mama, a mamoplastia de aumento, ou seja, que você vai pôr a prótese, não tem flacidez nenhuma, né? Uma cirurgia realmente de menor porte, geralmente com anestesia local e sedação, e muitos pacientes trabalham em 3 dias, opera na sexta, trabalha na segunda-feira, lógico, sem fazer força, sem dirigir, com todos os cuidados, mas ficar no escritório com telefone e computador não é esforço, né? Agora, a mamoplastia redutora vai depender muito do porte da redução. Mamas muito grandes, gigantomastia, que precisa reduzir demais, né? Uma cirurgia bastante grande, né? Pacientes que têm uma mama pequena, mas um pouco flácida, e elas querem diminuir a flacidez ou tirar pele e quiserem pôr uma prótese, aí tudo bem, você põe a prótese para dar o volume da mama que ela não tem e tira a pele para montar aquela mama que está caidinha, que está flácida, em cima da prótese. Agora, eu não quero
tirar muita mama, porque a mama é muito grande, quero pôr uma prótese, aí não é tão interessante. O interessante é reduzir ela bastante para você pôr a prótese depois. Porque quando você reduz muito, você corta muito, corta a veia, corta nervo, tem muita lesão. E até a areola que vai estar lá embaixo, ela precisa ser levantada até a parte de cima. Muita gente acha que você tira a areola e põe, não é. Você tem que manter ela sempre conectada com algumas veias e artérias, senão ela apodrece, a necrose. Então, quanto mais se sobe a areola, mais corte se faz. Então, se você corta muito, machuca muito, depois você vai ter que pôr a prótese, você vai cortar mais ainda, um plano embaixo para pôr a prótese, você tem uma desvascularização maior, ou seja, corta mais veias, mais artérias, aumenta mais o risco de necrose. Aí no pós-operatório, você vai usar um sutiã compressivo. Imagina uma prótese, uma areola aqui que já está muito machucada e um sutiã fazendo um sanduíche, apertando aquela areola. Então, o pouco sangue que está chegando provavelmente vai ser interrompido. Então, o risco da necrose aumenta mais ainda. Né? Então, dá para fazer uma mastopexia com prótese? Mastopexia é quando você levanta a mama sem diminuir, você mantém o volume. Então, é mais interessante. Você não está tirando muito, cortando demais. Né? Você está mais remontando a prótese. Agora, tem que fazer uma redutora grande por prótese. Não, reduz primeiro, deixa ela menor. Né, para depois de 6 meses, se quiser pôr uma prótese, põe. Pelo menos você preserva. Em 2 etapas. Exatamente, você preserva a vascularização, você até tem um resultado melhor. Porque, quero diminuir muito e pôr uma prótese. Você não consegue nem mensurar qual é o tamanho da prótese que você quer. Primeiro tem que ser uma prótese pequena, porque senão pode dar todos esses problemas. Aí você não pode nem escolher direito a prótese. Se você reduz, deixa ela menor, e daí você pode pôr, vestir a prótese, sentir o tamanho dela, já pode usar uma prótese maior. Não vai ser necessário fazer. Muitas vezes não, né? Mas se quiser pôr uma prótese um pouco maior, até pode, porque o peso da prótese vai lacear a mama, vai esticar aquela pele. E a pele de uma mamoplastia é uma pele que laceia, porque ela estava muito flácida, ela estava caída, é uma pele ruim, não dá para você contar com ela. Então a gente monta, diminui o tamanho necessário e deixa ela justinha. Tá. Não pode ter uma tensão muito grande, senão abre os pontos. Aí o que ela vai fazer? Ela vai inchar, depois ela vai desinchar, ela vai lacear aquela pele que é ruim e vai dar uma leve cedida. Então é diferente daquela menina que não tem nada, que põe prótese, fica tudo para cima. Tá. Vamos atender uma telespectadora que está na linha. Aliás, ela pergunta sobre esse assunto que a gente está falando aqui. A Neide de São Paulo. Oi, Neide, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo jóia. Seja bem-vinda. Obrigada pela sua confiança. Pode perguntar. É o seguinte, eu tô com uma mamoplastia marcada para daqui a uns 2 meses. Tá. Só que eu tenho 64 anos. E foi me indicado colocar prótese, porque não que eu esteja com o seio caído, mas ele está sem volume. Tá. E eu estou fazendo os exames pré-operatórios, inclusive na área cardiológica, já fiz os 2, só falta fazer o ergométrico. Só que as pessoas assim me criticam pela minha idade, que eu não deveria fazer, porque com essa idade, por que eu vou fazer isso, mexer no que está quieto, aquela história de comadre, né? Mas assim, eu tenho vontade de fazer, é uma cirurgia que eu ganhei, não vou ter gasto nenhum. Então eu queria ouvir a opinião do doutor, se der certo os meus exames, se eu devo fazer, se eu não devo. Tá, quais são os riscos, né? Sua idade é 64 anos, é isso? 64. Tá certo. Obrigada, Neide. Um abraço pra você. Doutor, você falou da Dr. Google, né? Também o pessoal não perdoa, né? Então sempre tem alguém que vai dar um palpite e de repente essa é a cirurgia que ela sempre quis fazer, né? Aos 64 anos tem um risco? Ela é jovem. Toda cirurgia tem um risco e os exames pré-operatórios vão avaliar o risco, assim como a consulta avaliou a parte de histórico clínico da família e dela, né? Então, daí vai ser aí a avaliação do risco. A prótese de mama é uma cirurgia de pequeno porte, né? Muitas vezes, a maioria das vezes a gente faz com anestesia local e sedação. Então é uma cirurgia de pequeno porte. Agora a plástica, ela tem muito a ver com a autoestima, né? Então a plástica você faz, você melhora a autoestima, melhora a qualidade de vida, se sente melhor. Essa é a busca fundamental da cirurgia plástica, né? Então se tem segurança e não se sente bem, a plástica é sim indicada para se sentir melhor, né? Tem gente que fala, muita gente fala, não faz.
Muitas vezes porque, na verdade, gostariam de fazer e não têm a coragem. Aí depois que alguém faz e viu que ficou bem, passa a ter vontade de fazer. Hoje, os pacientes cada vez vivem mais e vivem com qualidade de vida. Antigamente, a luta era para viver mais, ou seja, chegar a 70, 80 anos. Hoje o pessoal chega a 70 e 80 anos, querem viver bem, ter qualidade de vida, se sentir bem, sem ativos, né? Outra coisa. Então, a qualidade de vida hoje, o paciente vive 80, às vezes 90 anos, né? E tem que sim se sentir bem e buscar o que puder para se sentir bem. Perfeito. Eu volto agora a conversar com o doutor André Colaneri. Doutor, mais perguntas devem chegar sobre as demais cirurgias e aí, se der tempo no finalzinho, a gente ainda responde. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a rinoplastia, doutor. Eu acredito que o ano inteiro exista a procura por esse tipo de cirurgia, né? Agora, a rinoplastia mudou de um tempo para cá? Hoje em dia é diferente o que se busca e o resultado de um nariz operado, doutor? Sim, mudou muito. A rinoplastia antiga era uma rinoplastia praticamente de redução. O que é uma rinoplastia de redução? Tá com a giba aumentada, tira. Tá com a ponta mais gordinha, tira a cartilagem. Então os narizes sempre ficavam menores, muitas vezes arrebitados, porque se tirasse demais, ficava tudo meio com a mesma cara, né? E pouco natural, né? Então hoje a rinoplastia, além de tirar, ela remodela o nariz, então ela refaz toda a estrutura que foi desfeita anteriormente na rinoplastia. Porque se você tira, você está desfazendo estruturas importantes, do osso, da cartilagem, e muitas vezes rinoplastias antigas davam problema de respiração depois. Então o paciente ficava com o nariz muito menor e não respirava, né? Hoje, que a rinoplastia estruturada, você estrutura o nariz de novo. Então é muito comum usar enxerto. O que é enxerto? É pegar uma cartilagem do septo e remodelar e usar para colocar na ponta ou no dorso, para você reestruturar o nariz, para que além de ter um resultado bonito e mais natural, você tenha ele funcional, que respire e não te atrapalhe a respiração. Hoje, o que se busca a rinoplastia é um resultado natural, a tal ponto de quem conhecer depois da cirurgia não saiba que operou. Logicamente, quem conheceu antes vai ver uma mudança, mas o ideal é um resultado harmônico e bem natural. E legal que, na verdade, você percebe porque você vai ver fotos, registros antigos, porque, na verdade, dependendo de qual foi o motivo dessa cirurgia, de repente, um ossinho, uma coisa tão delicada, você não percebe, você fala, você tem alguma coisa de diferente. Mas eu não sei o que foi, não sei a rinoplastia que não tem cara de rinoplastia, ela é uma rinoplastia bem feita. Né? Isso que é importante. Porque... Isso é toda cirurgia plástica, na verdade, né? O ideal é você ver e não ter certeza que operou. Fala, tá bonito, né? Será que assim, tá tão natural? Agora, como é uma cirurgia no rosto, tem sempre a dúvida de onde é que vai ficar essa cicatriz, porque a gente já aprendeu que tudo é uma troca, né? Você quer fazer lipoaspiração? Quer ter um contorno mais bonito? Vai ter uma cicatriz, pode ser mínima que seja. Colocação de prótese de silicone nos seios. É pequeno, mas tem uma cicatriz. Com certeza. Nariz, como é que funciona? Tem duas, não técnicas, porque o que se faz na cirurgia é muito complexo, mas duas incisões assim preferenciais. Tem a técnica fechada, que são cicatrizes só internas do nariz, que se usava muito na rinoplastia antiga, porque é só retirar, então precisava da cicatriz interna, você conseguir enxergar pelo túnel e cortar e tirar é mais fácil. Agora, a rinoplastia estruturada, ela usa muito frequentemente a rinoplastia aberta, que é uma cicatriz pequena que se faz aqui na columela, no pé do nariz, e com isso consegue levantar toda a pele e expor toda a estrutura do nariz. Quando você expõe toda a estrutura, você consegue notar mais assimetrias, você consegue usar o enxerto e simetrizar melhor, reestruturar melhor, porque além de você pôr o pedacinho da cartilagem no enxerto, você tem que fixar, senão ele fica mole. Então precisa dar um ponto. Então essa exposição do nariz, da rinoplastia aberta, ela permite muito mais coisas a serem feitas, uma estruturação muito mais bem feita e uma simetrização muito melhor, né? Então, hoje se faz muito mais a rinoplastia aberta por causa da rinoplastia ter passado a ser a estruturada. Tá. E aí a cicatriz fica bem localizada. Bem pequenininho no pé do nariz, aqui na columela, e o resto é por dentro, né? Tá.
Mas é difícil de ver, tem que olhar assim, é uma linha muito tênue. E se a pessoa tiver queloide, como é que funciona a história do queloide aí na cirurgia do nariz? O queloide é uma cicatriz geneticamente predisposta, geralmente em lugares com muita tensão e pele grossa. Então o queloide é muito frequente na região pré-cordial, ou seja, aqui no meio do peito, no ombro, nas costas. É extremamente infrequente em pele fina, na face, por exemplo. Tá? Então mesmo pacientes que têm queloide, a chance é menor de ter no nariz. Lógico, em caso que tem muito queloide, você olha, que você vê que a genética não ajuda, você vai passar para a rinoplastia fechada, mesmo sabendo que você vai poder fazer muito menos coisa. Aí você fala, olha, veja bem, é uma troca que a gente está fazendo, perfeito, não vamos correr esse risco, mas também não vou poder fazer muita coisa que eu faria se fosse aberto. Doutor, quando você fala do nariz, nosso nariz naturalmente ele não é, nosso corpo não é simétrico, né? Então você tem as diferenças também no nariz. Você corrige isso, o nariz fica perfeito, a busca não é pela simetria. Como que é isso? Porque é difícil do paciente, o medo é que o paciente, ele vicie nesse processo. Então, ficou bom. Mas agora o ossinho tá ótimo que consertou, né? Mas agora tá um pouquinho diferente aqui, daqui. Como é que é isso? A perfeição não existe, nem antes nem depois da cirurgia. Então a tentativa da cirurgia é melhorar, harmonizar, como uma prótese de mama ou uma mamoplastia, as mamas não são iguais antes da cirurgia, nenhuma mama é igual e não vão ficar depois iguais, vão ficar mais bonitas. A ideia da rinoplastia é a mesma coisa, né? Meu nariz é muito torto, tá bom, a gente vai tentar deixar ele mais reto, não vai ficar totalmente reto, se ficar, beleza, ficou melhor do que imaginado, mas a procura não é deixar ele retinho, porque é muito difícil, toda a estrutura tá torta, o osso tá torto, a cartilagem tá torta, a cartilagem é uma mola, ela tem memória, ela é flexível, né? Então a tentativa é sempre de deixar melhor, mais simétrico, mas nada é simétrico ao ponto da perfeição, né? Então a ideia é melhorar e deixar um resultado natural, não é deixar perfeito nem idêntico um lado do outro, porque isso é impossível. Tá. Já eu quero saber da anestesia, da dor e quando o paciente ele precisa de outros reparos, então além só da parte estética, se o profissional opera ele mesmo, o cirurgião plástico, se você precisa do acompanhamento de um otorrino, tá? Já você fala isso pra gente. Mas eu vou atender uma telespectadora que está na linha, ela não quer falar o nome dela, não tem problema, é de Lavras, Minas Gerais. A gente falou da cirurgia do rosto, acho que ela quer saber sobre a cirurgia dos olhos. É isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, parabéns pelo seu programa. Obrigada. Muito bom, todos os dias eu estou aqui na escuta. Muito obrigada. Eu gostaria de saber do doutor sobre a cirurgia de pálpebra, aquela pele sobre a pálpebra. Existe algum risco? É uma cirurgia tranquila, feita em consultório? Toda cirurgia tem risco, mais ainda se for em consultório, né? Então, quer correr pouco risco, vai para o hospital, né? Primeira coisa. Segundo, procurar um especialista, claro. Então, a cirurgia das pálpebras, a blefaroplastia, é uma cirurgia que geralmente é feita com anestesia local e sedação. Então a anestesia é de pequeno porte, dura em torno de 2 horas e geralmente a alta é no mesmo dia. Então é uma cirurgia bastante segura, mas opere em hospital. Tá. Obrigada então para a nossa telespectadora de Lavras, Minas Gerais, doutor. Dor é uma coisa muito subjetiva, né? Mas a cirurgia do nariz, ela não tem uma boa fama quanto à recuperação. Hoje melhorou bastante. Você sabe que não dói? Não dói? Não dói. Até hoje eu não entendi. Você quebra o osso e não dói. Fica inchado, pode ficar muito roxo. A sensação pós-operatória é uma gripe muito forte, uma congestão nasal. Isso. Porque além de inchar para fora, incha para dentro, os olhos, né, mas não dói. Né? Então essa sensação de gripe, né, pode ter uma roxidão grande, um inchaço embaixo dos olhos, porque a fratura é feita nessa região. Tá. Né? Então pode por dentro o sangue dissecar até o tecido da pálpebra, que é um tecido mais frouxo, né? Mas dor não é comum, não.
Agora, o paciente chega no seu consultório, quer fazer a mudança estética, mas também precisa fazer correção de desvio de septo ou outras intervenções. Tudo bem? Na cirurgia de hoje, né, a rinoplastia estruturada, é muito frequente a gente usar o septo como fonte de cartilagem para modelar o nariz. Tá. Então a gente já tira uma parte Legal. do septo. Agora, se tem um desvio de septo intenso, uma hipertrofia de corneto, que o povo chama de carne esponjosa, que comumente acompanha um desvio de septo, ou se tem um pólipo no seio maxilar, geralmente a gente chama um otorrino para operar junto, tá, né? Tem otorrino que faz plástica, tem plástica que faz parte do otorrino. Eu acho que cada um na sua especialidade, né? A gente tem 11 anos de formação para fazer plástica, eles têm 8, 9 anos para fazer otorrino, entendeu? Então, não tem uma formação igual, não adianta falar que tem, que não tem, né? Então, eu acho que cada especialista mexe na sua área, exatamente. Com isso, é a maior segurança, maior, com certeza, para o paciente. Tá. Como é que é essa recuperação, então? Pode tomar sol, porque aí tá no rosto, né? Tem que usar chapéu, boné, praia nem pensar, nem olhar, passear, beira-mar, num calorão. Como que é primeiramente, isso? a primeira semana fica com um curativo de acrílico, né, que chama aquaplast, que não se usa mais gesso, né, não, por fora, caso tenha feito a fratura. Se não fez a fratura, vai usar por 2 semanas um curativo de micropore, né? Fez a fratura, primeira semana de aquaplast, a segunda semana de micropore. Então você tem um curativo no nariz por 2 semanas. Geralmente a roxidão fica em torno disso. Lógico que depende da intensidade dela. Então há quanto tempo eu vou não ter nada na cara? De 2 semanas pelo menos, né? Os pontos se tira com 1 semana, caso da cirurgia aberta. Se for a cirurgia fechada, não precisa tirar ponto, que os pontos internos caem sozinhos. Hoje é difícil de se usar tampão, né? Antigamente põe uma gaze muito grande dentro, que o paciente não respirava absolutamente nada. Então hoje a gente usa muito o splint. O splint é um pedacinho de plástico que se põe para ajudar na cicatrização do septo, mas que dá para respirar. Então o paciente sai respirando. É muito importante lavar o nariz, porque sai um pouquinho de secreção. Se essa secreção secar, faz crosta, aí entope totalmente, atrapalha até a cicatrização interna. Então usar bastante soro fisiológico gelado, lavar muito o nariz para que essa crosta... Do paciente, é em casa que vai fazer. Em casa, lavar bastante, para que essas crostas não sequem e ajudem a manter limpo e até respirando para não entupir o nariz. A cicatrização, para ficar forte, ela vai demorar de 1 mês e meio a 2. Então não pode fazer nenhum esporte que tenha esforço de contato, né? Nem pôr no travesseiro o nariz, nem usar óculos, nem jogar basquete, futebol, para não tirar do lugar o nariz. Tem risco de sangrar até 1 mês. Então, os vasinhos que cicatrizar, que cortaram, principalmente do septo, eles podem, fizer uma força, carregar um peso, ficar num lugar muito quente, né? Tomar um banho muito quente ou sair para um ambiente, numa praia muito quente, você passar a ter um sangramento também. Então, até 1 mês, evitar de ambientes quentes, de fazer esforço, ficar mais tranquilo. Né? Depois de 1 mês, pode fazer algum esporte que não tenha contato, não bata o nariz, e tomar sol de jeito nenhum até sumir totalmente as marquinhas do roxo, né? Que o roxo vai ficando amarelo e com o tempo vai sumindo. Se tomar, pode manchar a pele. Tá. E daí é muito difícil de tratar. Agora, lembrar que o resultado de rinoplastia final é 1 ano. Por quê? Lógico, com 1 mês, 2 meses, tem outro nariz, é visivelmente diferente, né? Agora, tem um inchaço principalmente na ponta. A ponta entre 1 mês e 4 meses, se aperta, ela está dura, que nem uma pedra, porque o inchaço desce e a ponta tem a pele mais grossa, retém mais o inchaço. Você pode ficar sem sensibilidade no nariz? Pode, porque você descola a pele. Então, todo descolamento costuma voltar. Todo descolamento de qualquer cirurgia, você tem uma alteração de sensibilidade que vai enervando e com o tempo volta. Tá. Já você me fala se só a rinoplastia, então só a parte estética, se melhora a respiração, tá? E se cada um que está em casa pode ter o nariz que quiser. Como é que é essa avaliação? Então, chegar no consultório, levar uma foto de um nariz que você adora, de uma pessoa que você adora o nariz dela. Dá pra ficar igual? Como é que faz essa combinação? Porque nariz é uma coisa que combina com o rosto, né? Nariz é uma coisa que tem que combinar.
Já o doutor André Colaneri tira essa dúvida e outras tantas aqui, ainda sobre rinoplastia, porque agora a gente entrou nesse assunto da rinoplastia, uma cirurgia que é bastante procurada o ano todo, né, doutor? Bastante. E como a recuperação é difícil, é no rosto, se for fazer agora no final do ano, época verão, férias, tem que tomar cuidado, né? Vai ter que seguir Não vai curtir a praia, vai ficar mais em casa. A menos que, de repente, o problema não é dinheiro, né? Opera e vai curtir o inverno num outro país, né? Depois de um mês ficar com a gente aqui no pós-operatório. E só depois de um mês pode viajar? Assim, os primeiros, avião, né? No começo, você tem um risco maior de sangramento, tem que tirar os curativos, tem que tirar os pontos. Então, antes de 3 semanas, é bom ficar perto. Tá joia. Então, tem que programar bem. Essa é uma cirurgia que tem que ser muito bem programada. Já, o doutor tira mais dúvidas para nós. Eu vou para o intervalo. No próximo bloco, o doutor André Colaneri continua tirando as nossas dúvidas aqui sobre as cirurgias plásticas para o verão. Peguei esses último bloco aqui para a gente falar sobre rinoplastia. Será que eu posso ter o nariz que eu quiser, doutor? Já você responde isso para nós. Até já. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje. Fala sobre cirurgias plásticas para o verão. Peguei para falar um pouquinho mais sobre a rinoplastia com o doutor André Colaneri. Ele é médico cirurgião plástico, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Doutor, as pessoas ainda chegam no consultório, não só no seu, mas de colegas, com fotos e revistas pedindo corpos, ou no caso, narizes iguais aos das pessoas? Graças a Deus é raro, porque é impossível você fazer o nariz ou uma parte do corpo de outra pessoa, né? A gente sempre melhora, harmoniza, mas é sempre aquela paciente, aquele paciente com o nariz dele, né? Por quê? Primeiro, que a técnica cirúrgica não é tão perfeita assim. Segundo, que o material é totalmente diferente, né? O osso, a cartilagem, a pele, depende daquele paciente. A gente nunca vai mudar para a cartilagem de outro paciente. Então, você pega um paciente com um osso super duro, uma pele hiper grossa, não vai virar um nariz delicado com a pele fina, totalmente delicado assim, de uma paciente com a pele fina, branquinha, né, ou aquelas ruivinhas que tem o nariz quase transparente, digamos assim, de tão fina que é a pele, né? Então a gente fica restrito à genética do paciente, né? Então por isso que a gente fala, sempre vai ser o seu nariz melhorado, nunca o nariz de outra pessoa ou de uma amiga, né? E precisa harmonizar com o rosto. Então, um paciente que tem um rosto mais redondo é totalmente diferente de um paciente que tem um rosto mais reto, angulado, paciente de porte físico alto, forte, né? No caso de um homem, não pode ter um narizinho. Isso que eu ia falar. Então, você tem que harmonizar. O nariz é grande, realmente, só que a pessoa é grande. Não, em muitos pacientes você não pode diminuir o nariz. Você tem que harmonizar, tirar um pouco do dorso, deixar o ponto mais fino, mas manter ele grande, né? Não adianta falar se o nariz é lindo, o pelo que não combina com o resto, né? Tá fora do contexto. Não, o nariz tem que estar no contexto da face, né? Bem harmônico com o restante, né? Senão o paciente não vai ficar bonito, vai ficar esquisito, né? Perfeito. Já você fala se dá para saber como é que esse nariz vai ficar. Tem algum recurso que se usa ou alguma explicação desenhada nesse nariz que você faça no teu consultório? Porque é difícil você imaginar, diferente de uma prótese de silicone, ainda que seja algo muito estranho, né? Você colocar, de repente, observar o volume, né? Colocar por baixo da roupa, vestir uma roupa sua, para saber se, inclusive, você vai conseguir usar as suas roupas, né? Com os seios maiores. É diferente, porque o nariz é uma coisa que você não... Ele tá ali no seu rosto há tanto tempo, né? É uma cirurgia, não é como uma cirurgia de orelha de abano que você faz novinho. É uma cirurgia que você já faz com já é, pelo menos, acredito que uns 18 anos você exige. Já desenvolveu o corpo. Né? Tem que estar já desenvolvido. Já você fala que recurso que tem para essa pessoa poder saber como é que vai ficar esse nariz para não estranhar tanto. E mesmo assim, você tem que saber que vai ficar diferente, né? Vai mudar, o nariz vai mudar. Agora, quão discreto vai ser, aí é o profissional e também o pós-operatório desse paciente, né? Exatamente. Como vai fazer diferença? Já, o doutor explica mais também se
qualquer cirurgia plástica no nariz melhora a respiração. Vou voltar a conversar com o doutor André Colaneri. Doutor, dá para prever o resultado de uma cirurgia de nariz, por exemplo? Você fazer alguma marcação no rosto, algo que a pessoa possa se olhar no espelho e enxergar como é que vai ficar diferente? Costumo explicar bem o paciente no espelho, mostrar para ele o que a gente vai mudar, desenhar num papel o que vai ser feito e mostrar pacientes que já foram operados, né, para ter uma noção de um resultado de verdade, né? Programas de computador que se simula um resultado, eu acho que são capciosos. Por quê? O programa de computador, ele é uma fórmula matemática. Tá. Então, ele vai corrigir todos os narizes pela mesma fórmula matemática. E cada pessoa é diferente. Exatamente. Não adianta você querer corrigir o Mike Tyson e Gisele Bündchen pela mesma fórmula matemática. Vai dar errado. Ou todos estão errados, ou um ou outro acertou. Né? E outra coisa, não quer dizer que o cirurgião vai fazer exatamente aquilo e que o paciente vai recuperar daquela forma da genética dele que vai ficar daquele jeito. Então é muito bonito para marketing, mas não verídico exatamente, não é realista, né? Então é melhor ver cirurgias reais como ficaram e você explicar o que vai mudar mais ou menos. Doutor, o nosso tempo acabou, quero agradecer demais sua presença e pedir para que você volte ainda antes do ano acabar para que a gente possa conversar mais sobre tantos outros assuntos aí de cirurgia plástica. Obrigada, sempre um prazer te receber aqui. Eu que agradeço o convite outra vez. Hoje eu conversei com o doutor André Colaneri, ele é médico cirurgião plástico, tirou as nossas dúvidas aqui sobre cirurgias plásticas para o verão. Obrigada pela companhia, pela audiência. Bom fim de tarde, tchau!